Boa noite. Boa noite. Que bom, eu achei que estava falando pro nada. 99% dos nossos problemas são causados por nós mesmos. E um dos agravantes dos nossos problemas que causam dor e sofrimento para nós se chama inflexibilidade. Nós somos inflexíveis, relembrando as palavras de Jesus: vós sois duros de coração. Então essa rudeza, esse posicionamento interno é que nos faz sofrer. Nós não somos maleáveis, nós somos intransigentes. E isso tudo a gente chama de personalidade. Eu tenho personalidade, a gente fala isso com muito ênfase. Para mostrar que nós somos rijos, duros, que a gente não muda de opinião. O bambu, quando não curva, ele quebra. E nós vivemos quebrados porque somos duros. A flexibilidade, quando nós a adquirimos, nós nos assemelhamos ao caniço. O caniço é um pequeno arbusto que na realidade vocês estão vendo aqui. O caniço, ele, durante uma ventania, ele dobra para depois voltar de novo. E eu trouxe hoje essa parábola, essa fábula, melhor dizendo, do La Fontaine, que é um diálogo entre o carvalho e o caniço. O carvalho, ele diz o seguinte: eu sou duro, sou fixo no chão, por isso a ventania não me derruba. E aí prossegue o diálogo assim: um carvalho de bom coração, porém superficial em seus julgamentos, uma vez que acreditava na sua superioridade, da aparência, e desconhecia os valores verdadeiros ocultos na essência, olhando a fragilidade do caniço, dele se compadecendo, assim falou. Então veja aqui, nesse primeiro momento, nesse primeiro trecho, nós já podemos ver a situação de uma pessoa rija. Ela, muitas vezes, superficialmente, ela tem bom coração, mas ela não vê a essência. E quem não vê a essência fica com a parte descartável nossa. Nós somos um corpo físico descartável, nós não temos flexibilidade, porque a flexibilidade é uma atitude interna, é um estado de alma, flexibilidade. E quando você fica fixado na aparência externa, você é rijo, você é rígido e toma ares de pomposo, de saber o que quer. Porque na realidade nós não sabemos o que nós queremos. Nós somos muito volúveis. O ser humano é volúvel. Ora quer, ora não quer.
ora acha que está fazendo a coisa certa, depois já se arrepende, ora ama, ora não ama, tem dúvida do seu amor, da sua profissão, do seu estado, enfim, do seu estado de alma. Então, essa fixação que nós temos no físico é que faz com que a gente permaneça na crença que quem é irredutível, quem é inflexível, ele está por cima. E aí o diálogo do Caniço continua assim. Diz ele: a natureza com você foi injusta. Frágil como é, um passarinho é uma carga pesada para as suas forças. E o mais fraco dos ventos o obriga a inclinar-se e vergar a fronte. Ainda se tivesse nascido à sombra da minha ramagem, diz o carvalho, e fosse mais alto, eu poderia servir de escudo para você e protegê-lo das tempestades que o ameaçam. Devo acrescentar que admiro a sua maneira como aceita, sem reclamar, a sua pequenez e a sua debilidade. Disse ele humildemente, isso acrescentado por mim. Porque muitas vezes nós temos essa postura de carvalho. O homem é carvalho, né? A maioria dos homens são carvalho. Essa durabilidade, essa dureza, essa posição que ele se acha por cima, isso é um transtorno, porque na verdade a vida passa e nós vamos percebendo que nós não somos nada, nós não somos donos de nada. Nós nem somos donos dos nossos sentimentos. Mas como não é dono do sentimento? Seu sentimento é uma coisa provisória que passa, é uma névoa que passa por você. Amanhã, quando muito na próxima encarnação, você tem outros sentimentos, por outras pessoas, completamente diferentes das pessoas de hoje. E que sentimento é esse que ele é volúvel, que ele passa, que ele não é fixo, né? Quando você tem um sentimento concreto, verdadeiro, você está alicerçado na alma. Quando você tem esse sentimento idiota, fugaz, que você diz que ama, eu amo, isso é ilusão. Então, o carvalho é o prototipo do ilusório. E o caniço está aqui quieto, ele está só escutando a prepotência do outro falando com ele, né? O caniço agradeceu a compaixão e bondade do carvalho e respondeu: não se preocupe com a minha suposta fragilidade. Você se engana com ela. Por trás dessa aparência delicada existe, em essência, uma força que me faz ser vigoroso e autossuficiente. Veja, o caniço, ele sabe que na sua essência, na sua profundidade, aonde ele está fixado, ele tem uma autossuficiência, né? E aí, continuando, ele diz assim: eu sou flexível, eu me curvo se preciso for, mas não quebro. Sabe a coisa de ser verga, mas não quebra? Vai e volta, né? Na verdade, os ventos são mais perigosos para você do que para mim. Veja a inteligência de quem está preso na sua essência. Por que será? Mal terminou de proferir essas palavras, no final do horizonte, forma-se um terrível vendaval, que furioso e implacável, fustiga tudo o que lhe parece pela frente, tudo o que lhe aparece pela frente. E o carvalho e o caniço são alvo dos seus
açoites. A árvore enfrenta o vento e tenta a todo custo manter-se de pé. A cana dobra, que é o caniço, inclina a fronte. O forte que se julgava alto como as montanhas do Cáucaso e capaz de suportar os violentos temporais, não resiste. E o vento fica mais violento e arranca aquele cuja cabeça era vizinha do céu e cujos pés tocavam o império dos mortos. Então veja, tudo aquilo que é muito rijo, aqui no caso é o carvalho, que é muito alto, tocava os cimos dos céus, estava grudado na terra, que ele chama aqui como mundo dos mortos, para dizer assim, que ele estava muito preso, né? Muito preso na terra, muito preso na intimidade da terra. Ele é levado pela ventania. E nós passamos, meus amigos, várias tempestades na vida. Nós passamos vários vendavais na vida. E a melhor maneira de nós atravessarmos os nossos vendavais é a flexibilidade. É abaixar a fronte, não se achar o máximo, não querer mostrar para o outro que você pode, que você vai conseguir. Porque às vezes você vai conseguir, mas às vezes você não vai conseguir se manter de pé. Então é só você vivendo acontecimentos como a perda de dinheiro, perda de entes queridos, perda de amigos, perda de posição, você vai constatar verdadeiramente se você é caniço, homem caniço ou homem carvalho. Hamed faz um comentário seguinte: retirar os remos da água. Ele diz assim, que quando a correnteza está muito forte, não adianta você querer remar, porque você só vai se cansar, gastar energia e não vai conseguir aportar naquele lugar seguro. Então, ele dá uma sugestão para a gente retirar o remo da água, né? E nem sempre nós fazemos isso. A gente fica teimando. Alguém daqui conhece alguém teimoso? O teimoso, ele se chama de persistente. Eu sou persistente, mas ele é teimoso. Ele não tira os remos da água. Ele vai até o fim do desgaste. Ele vai se desgastar completamente e vai continuar remando. Então, a sabedoria oriental tem várias passagens falando sobre a água. A água é uma estrutura muito flexível. A água, ela contorna montanhas, ela não briga com a montanha, para a montanha sair da frente. Ela é flexível, ela contorna a montanha, contorna as pedras. E a gente vai brigar com a montanha, vai brigar com a pedra. Porque a gente tem essa postura, então, a qual nós estamos dizendo aqui desde o começo, de rigidez. Jesus tinha posicionamentos fantásticos a respeito disso. Se alguém lhe pede a capa, dá também a roupa. Dá. Leva. Veja, se alguém nos toma a capa, a gente quer a capa de volta. Então é tão mais fácil você não brigar, é tão mais fácil você ficar completamente tranquilo daquilo que o outro lhe fez,
né? E deixar que ele leve o que ele quiser. Essas coisas que quando a gente vai atrás daquilo que foi levado, nosso, que a gente acha que é nosso, o que é nosso? Nada é nosso. Nada é nosso. A tua roupa não é sua, seu corpo, nem o corpo é seu. Deixa levar. A gente fica ali promovendo vingança. Aí onde surge a vingança, que é uma outra coisa atávica que está vinculado nessa questão nossa de ser turrão, de ser teimoso, de querer brigar mesmo. E a gente se vinga. E a vingança... Boa noite, doutora, tudo bem? A passarela está boa. Ela vem devagarinho como se estivesse desfilando. Estou brincando, tá? Então vejam vocês como nós pertencemos a esse mundo de 99% de ter os nossos problemas e as nossas dificuldades criadas por nós mesmos. E isso depois a gente pode chamar de débitos do passado. A gente adora débitos do passado, não para pagá-los, mas para culpá-los das besteiras que a gente está vivendo. Débitos do passado. Será que tudo é débito do passado? Será que existem débitos do passado? Você acredita em débitos do passado? Alguém lhe disse, essa é uma crença, não é uma experiência sua. Você está sofrendo, você está tendo problemas, você quando não entende o seu problema, a sua dificuldade, você utiliza o jargão dizendo, é débito do passado. Você escolheu a mulher errada para casar. Aí você fala, é débito do passado. Você escolheu o homem errado para casar. Aí você diz, é débito do passado. Você fez um negócio mal feito, sem pensar. É débito do passado. Então vejam que para nós fica muito mais fácil a gente se retirar do problema e da nossa dificuldade, porque tudo é débito do passado. Não fui eu que escolhi, foi o passado que me convocou a tomar essa atitude. Então isso é maravilhoso. Isso entra naquilo que Allan Kardec dizia, o maravilhoso sobrenatural. Nós somos afeitos ao maravilhoso e ao sobrenatural. E nada é sobrenatural. Tudo é natural, diz Kardec. O sobrenatural é uma coisa que não existe. O que existe é o natural. Os espíritos são naturais. O mundo espiritual é natural. Mas a gente chama de sobrenatural. E aí Kardec contesta isso. Aí nós vivemos nesse mundo ao léu. Completamente ao léu. E aí retirar os remos do barco, diz Hamed assim, nada na terra pode vencer o homem inflexível, pois tudo pode conseguir aquele que não oferece resistência. Não ofereça resistência a nada. Mas como, Kiko, nada? Nada. Mas o que eu faço então? Tiro o remo do barco, da água, deixa a vida te levar, a vida leva eu. Essa música tocou tanto tempo, a gente cantou ela tanto. Deixa a vida te levar. Mas a gente não deixa a vida levar, porque a gente sabe mais que a vida. Dá para entender? Vocês sabem mais que a vida, não sabem? Por isso que vocês não confiam na vida. A vida é a própria ação de Deus em nós. A vida é a ação divina em nós. Mas a gente quer
atropelar a vida, porque a gente sabe mais. Sabe mais. Dizem as tradições orientais que a água é o mais poderoso dos elementos, porque é a excelência do mais alto grau da não resistência. Ela pode desgastar uma rocha e arrasar tudo à sua frente. A água, ela corrói, ela tanto bate que ela desgasta, mas ela não briga com a rocha. Ela vai ali e depois atravessa ou dá a volta. Ao mesmo tempo, quando encontra uma pedra pelo caminho, não fica irritadiça, contorna os obstáculos e, se pressionada por algum motivo, comprime-se o quanto quer. A água, ela pode vir uma enxurrada enorme, mas se ela tem que passar por uma fresta, ela se comprime e passa. A gente quer levar a fresta no peito. Então vejam, nós não precisamos muito para raciocinar o que está acontecendo com a nossa vida. É só a gente usar essas comparações e jogá-las na nossa vida. Nosso desempenho do dia a dia. Às vezes, quando o vento da renovação, diz Hamed, começa a uivar, não temos certeza de que as transformações serão para melhor. Apesar disso, devemos nos entregar, mesmo quando não sabemos aonde as mudanças vão nos levar. A gente não sabe onde a vida vai nos levar. Você já pensou aonde a vida te trouxe? Nessa posição que você se encontra agora, foi a vida que te trouxe. Ou você se trouxe, ou você se deixou levar nessa situação. Porque se você é intransigente, turrão, rijo, você não vai ser conduzido pela vida. Porque a vida te pede essa flexibilidade, essa maleabilidade, que você não tem, que nós não temos. Então, a providência celestial tem um plano só para nós, e as ventanias nos conduzirão aonde precisamos ir. Em certas ocasiões é necessário retirar os remos da água e confiar na embarcação divina. A gente não confia em Deus. Nós não confiamos em Deus. A gente confia em nós mesmos. Se você se perguntar, se auscultar profundamente, você não confia em Deus, porque você nem acredita que Deus exista. Não estou falando besteira, estou falando que é uma coisa incontestável que a gente vê no dia a dia. O nosso comportamento nos revela que nós não confiamos em Deus. Porque se a gente confiasse em Deus e entendesse que Deus está nos levando aonde nós precisamos ir, a gente não estava do jeito que está. E a gente vem brincar que aceita as divinas posições que Deus nos dá. A gente brinca que aceita, a gente brinca que é espiritualizado, a gente brinca que entende os caminhos divinos, mas nós não somos isso, nós não somos isso. Então isso é uma coisa muito interessante, porque nós depositamos as nossas confianças naquilo que é falível, não no infalível. Eu deposito as minhas expectativas naquilo que é
mutável, não aquilo que é imutável. Veja que quantas pessoas, eu cito sempre e vou continuar citando, os nossos parceiros e parceiras, eles são falíveis. Concorda? Ou não? São falíveis. E você deposita a tua confiança onde? Neles. Se obedece quem? Eles. Se ele diz para lá, você vai para lá. Se ele diz vem para cá, você vem para cá. E se você obedece cegamente os seus parceiros, os seus afetos, papai, mamãe. Não estou incitando ninguém a desobedecer os amigos, os parentes, enfim, os cônjuges. Eu estou só mostrando que nós não escutamos Deus nos guiando. A gente escuta o quê? O que o outro diz. Não liga para isso não, bem, isso não vai dar nada. A gente toma essa posição. Liga para isso sim, bem, isso vai dar tudo. E a gente vai acreditando. E vai se enfiando num buraco. Depois, quando está o buraco até aqui, a gente vem para o centro espírita, ou para a igreja, ou para o templo protestante, porque a religião nos serve, no atual contexto da nossa vida, para nos tirar dos buracos que nós mesmos fizemos. E será que ela nos tira mesmo? Porque as casas espíritas, os templos protestantes, os templos evangélicos, eles são guiados por homens também, que falam muita besteira. E a gente vai lá buscar ajuda e para escutar a besteira deles. Aqui, não estou dizendo para vocês escutarem as minhas besteiras, ou as besteiras do Kleber, ou as besteiras de quem é que vem falar aqui. Para vocês se escutarem em Deus. Essa é a mensagem. Não tem que escutar o paparico do outro. Veja, hoje em dia, já estou acabando, tá bom? Já vou chamar o Lucas para falar que o Senhor nos acompanha. Que ele é um padre reencarnado, entendeu? A gente obedece os filhos, os filhinhos, os netinhos. Na minha época tinha uma fala assim: criança não tem querer. Cara, hoje em dia eu não escuto mais. Uma vez eu falei isso para um filho de um amigo meu, e ele chorou de soluçar. Papai, ele disse que criança não tem querer, papai. E o papai, que é um grandão, molengão. O senhor disse isso para mim, porque hoje em dia se convencionou que tem que se fazer a vontade das crianças. Você não tem que fazer a vontade das crianças. Você tem que fazer a vontade de Deus em você. E se escuta. Porque criança não tem como se escutar ainda. Mas a gente escuta criança e faz vontade dos filhos. Eu não sei se a gente tem filho ou filhote. Entendeu? Eu não sou drástico, eu falo o que eu penso. No atual contexto reencarnacionista que nós estamos, a gente não tem filhos. Porque Deus tem filhos. Deus cria os filhos. Nós temos crias. A gente tem cria. A gente tem filhotes. Se você prestar atenção no seu filho, ele é um filhote seu. Como os animais são filhotes dos pais. E aí a gente diz assim: eu amo tanto os meus filhos,
eu faço todas as vontades dele. Não fala, mas faz. Bom, enfim, não vou mudar o mundo, né? E nem tenho essa pretensão. Cada um fica e vive com quem quer. Quem faz as vontades dos filhos vai ainda encontrar alguma coisa estranha. Quem faz as vontades dos esposos e das esposas vai ainda ter estranhas decepções e frustrações. Nós precisamos voltar-nos para a providência divina. Mas como, Kiko? Voltar-nos, se escutar. Escutar dentro. Escutar dentro não é escutar o estômago, porque o estômago faz barulho às vezes. Intestino faz barulho. Não é voltar para dentro para escutar o intestino, o estômago. É voltar-nos para dentro no sentido de fazer uma introspecção. Hoje em dia tem métodos maravilhosos para você escutar Deus em você, que já eram antigos na época de Jesus, que se chama oração. Orar para escutar Deus, meditar para escutar Deus. Deus habita no silêncio, não no burburinho das pessoas. Deus habita no silêncio. Silêncio. E quando a gente começa a fazer silêncio, a mente começa a falar junto. Olha o que você vai fazer, toma providências, dá uma pitadinha, dá uma pinceladinha. É pincelada, né, Inês? Dá uma pinceladinha. Pinceladinha é você ir lá interferir no processo do outro. Então, meus amigos, eu gostaria de deixar para vocês essa mensagem, que para mim é muito interessante. Eu tirei do livro La Fontaine e o Comportamento Humano, que ele cita várias parábolas e o Hamed faz, então, algumas explicações a respeito dessa fábula da conversa entre o carvalho e o caniço, né? O carvalho e o bambu, que eu acho muito interessante. Se vocês quiserem ter isso em mãos, nós estamos aqui para vender. Eu não faço propaganda de venda, porque eu não vivo de venda de livro, não preciso viver de venda de livro, sempre tive a minha renda própria, porque sempre tive meu pai e minha mãe, que agora faleceram, mas me deixaram herança, né? Então não preciso de vendas de livros, e não faço propaganda de livro. E meus livros, afinal das contas, eles são doados integralmente para a manutenção da Boa Nova. Mas o livro tem na biblioteca, né, Miriam? Olá, Miriam é a chefona da biblioteca, da livraria. Então o livro está lá para vocês pesquisarem e olharem. Se não quiserem, Deus vai abençoar do mesmo jeito, né? Porque não depende de mim a bênção de Deus, depende dele. Muita paz, bom retorno aos lares.